Boa tarde, amigos internautas. A gente está ao vivo aqui da redação do Jornal NH nessa segunda-feira aí para falar do que rolou nesse final de semana no mundo dos esportes. Aí Grêmio, Inter, Novo Hamburgo, Americano. Sempre com as análises precisas do nosso colega Christopher de Matos aí. Vamos começar, Christopher, pelo Grêmio, pode ser? Grêmio aí que venceu com 2 golaços do Maxi Rodrigues do Flamengo ontem, né, nesse domingo. E recuperou aí a vice-liderança do Brasileirão, né, Christopher? Baita atuação do Maxi, do uruguaio aí, como é que o Renato não vai poder deixar mais ele de fora do time, né? É a grande notícia do Grêmio nesse final de ano, André. O Grêmio vem num decréscimo técnico já há algumas rodadas. O time não conseguiu manter aquele padrão de comportamento defensivo, de marcação, que levou a brigar, né, por uma vaga entre o G4 e até em determinados momentos pelo título. Mas a sequência de jogos, talvez também o desgaste impossibilitou que alguns jogadores tivessem o mesmo ritmo de outrora. É o caso, por exemplo, do Ramiro, o próprio caso também do Riveiros, caiu um pouco de produção, principalmente do Alex Telles, que era um jogador que fez um primeiro turno excelente, mas esse decaiu bastante. Segundo turno não acertou um cruzamento impressionante, mas o Grêmio tinha uma carta na manga e talvez nem soubesse que tivesse. E tanto que o Renato tem aquele papo dele que o Max está sendo preparado para o ano que vem, que ele ainda não está pronto, que ele tem que ser mais competitivo. Agora, se o Max Rodrigues não está pronto nesse momento, quem estará? Será que foi uma atuação de brilho único assim, ou é um padrão que ele conseguiria manter? Não, acho que seria de brilho único não, porque as outras vezes que ele entrou já tinha entrado muito bem. O Grêmio venceu o jogo contra o Corinthians na Arena pelo Brasileiro 1-0, uma jogada espetacular, um passe dele. O Grêmio já tinha, aquele jogo que perdeu pro Criciúma por 2-1, já tinha sido um golaço dele, muito semelhante ao primeiro gol de ontem. É verdade. Ele já tinha entrado bem no jogo contra o Vasco da Gama e mudou o panorama daquela partida, ou seja, quando você tem 4, 5 atuações já de um bom nível, isso já mostra uma tendência, já não é uma atuação isolada. Ou seja, é uma situação que passa a ser uma constante. Se ele não está preparado para marcar, se ele coletivamente ainda tem problemas, bom, isso é um problema que o Renato vai ter que administrar. O que não pode nesse momento é ele ficar de fora do time pelo acréscimo técnico. Ele é o único meia, André, que o Grêmio tem hoje com capacidade de velocidade, capacidade de finalização e capacidade de passe curto. Aí não tem como deixar o garoto no banco. E com gols aí que os atacantes não estão conseguindo fazer, então realmente, né? Pedindo passagem aí o Maxi Rodrigues. E o Inter, Christopher, o que está acontecendo no vestiário colorado? Parece até que agora são relatos de brigas, né? Realmente o pessoal esquentou. Essa informação surgiu lá de Goiânia por um próprio funcionário do Goiás, né? Que relatou que estava próximo ao vestiário do Inter após a partida, que ouviu gritos, não sabe se houve vias de fato nas agressões, mas de qualquer forma ouviu uma briga verbal. A direção colorada emitiu minutos atrás uma nota oficial desmentindo este fato, mas por outro lado não nega que tenha havido cobranças mais fortes no vestiário. O certo é que o ambiente no Inter é muito ruim para esse momento do Campeonato Brasileiro. Mesmo que não tenha condição de brigar na parte de cima da tabela, também não era para estar brigando na parte de baixo e sequer tendo essas relações pessoais estremecidas nesse momento. O plano de segurança preparado para a chegada do Inter ao meio-dia de hoje, com os jogadores sem passar pelo saguão do aeroporto Salgado Filho, enfim, todo esse processo preparado pela direção evidenciam que é uma direção que nesse momento se preocupa para o pior. E se preocupa para o pior, é sinal que faz uma meia-culpa diante desse processo tão ruim. O Inter, nesse momento, tem uma campanha de rebaixado no segundo turno do Brasileiro. Está se salvando ainda pela campanha do Dunga no primeiro turno. Está em 11º lugar, mas está só 4 pontos ali acima do primeiro time na zona de rebaixamento. Eu não engrosso o time dos pessimistas que acham que o Inter tem chance de rebaixamento. Apesar dos 4 pontos, tem muitos times ali no meio. E o aproveitamento dessas equipes que estão lá embaixo não é tão alto. Não dá para garantir que vão vencer 2 em sequência para passar o Inter. De qualquer modo, o jogo contra o Curitiba no domingo virou jogo de vida ou morte. Curitiba, que é o primeiro da zona de rebaixamento, vai jogar a vida contra o Inter. E o Inter precisa de um pontinho, pelo menos, para matematicamente se livrar dessa situação. Vai ter que vencer e o Cleber que deve provavelmente contar, parece aí com os retornos do Juan e do Leandro Damião, né, para a equipe. De momento. Vamos ver. Bom, chegou a se falar até em porta de vestiário quebrado lá no Serra Dourada. A direção do Goiás também disse que não houve danos e tal, mas o clima esquentou no vestiário colorado. E aqui em Novo Hamburgo, Christopher, no domingo, parabéns aí pro Americano, pro 12 Horas, nessa parceria aí vencedora. Já tinha levado o estadual de amadores e agora conquistou também o título do Campeonato Sul Brasileiro, né, de futebol amador.
Vitória sobre o Mãe Luzia, lá de Criciúma, 3-2 no domingo. Um trabalho interessante, né, que o pessoal do Americano vem realizando aí em Novo Hamburgo, lá no bairro Canudos, né, Christopher? André, eu acompanhei o jogo do sábado, eu estive lá acompanhando o jogo contra o Iguaçu do Paraná. O Americano não tinha feito uma grande partida naquele momento, mas mostrou a competência e o brio das equipes vencedoras. É uma equipe que, mesmo inferior tecnicamente ao adversário, conseguiu, na base da força e na base da imposição como locatário, mostrar aquele velho lema do futebol: quem manda no jogo em casa, né? Conseguiu pressionar, conseguiu achar o gol. Independente se o 12 Horas traz jogadores de Porto Alegre, se o Americano tem essa parceria, o importante é como a comunidade de Canudos abraça o Americano. Eu ouso dizer, e não tenho o menor medo dessa repercussão, que o Americano tem uma torcida muito mais fanática que o Novo Hamburgo. Eu já acompanhei jogos do Americano, o estádio lota lá, se o Novo com certeza. Se tivesse a torcida que o Americano tem, vou polemizar, se o Novo Hamburgo tivesse a torcida que o Americano tem, certamente hoje seria a terceira ou quarta força do estado, tranquilamente passando aí pela dupla Caju. É impressionante como o pessoal gosta do clube, gosta do time, vibra, vai na beira do alambrado, comemora, cobra o juiz. Futebol de verdade, aquele futebol que a gente acostumou a ver. Durante muito tempo eu tive a oportunidade também de acompanhar um pouco do Americano, e é muito bacana quando um clube mobiliza uma comunidade como é a de Canudos. Parabéns, título merecidíssimo, segundo da história do Americano. Segundo, em 2008 já tinha sido campeão sul-brasileiro em São Paulo, agora em casa, né, levando o bicampeonato. Fazer um registro, a gente sempre cobra bastante a Federação Gaúcha de Futebol. Aqui, por várias vezes, a gente critica a gestão do presidente Francisco Noveleto, mas está de parabéns também por ter dado toda a estrutura para que as equipes que vieram de fora, Santa Luzia de Santa Catarina, o Iguaçu do Paraná e também a equipe que veio de Diadema, em São Paulo, pudessem ficar hospedados num hotel de qualidade, com toda a estrutura necessária para a realização dos jogos. Porque a gente sabe que foram 3 jogos em 3 dias, para profissionais seria difícil, quiçá para amadores, e pelo menos o presidente Francisco Noveleto teve a sensibilidade de dar essa estrutura para esses jogadores. Legal. E falando agora também um pouco aí do Novo Hamburgo, né, Christopher, que hoje, na segunda-feira, aí, pós-eliminação na Supercopa Gaúcha, a vaga na Série D escapou, aí todo mundo acompanhou, né, aquela derrota nos pênaltis lá pro Pelotas. Hoje os jogadores entram em férias, né, e pelo que eu conversei com o Luizinho Valentim, o vice-presidente de futebol do Novo Hamburgo, a preparação para o Gauchão deve iniciar ali por dia 5 de dezembro, pré-temporada ainda não está bem definida, vai ser definida essa semana. Mas, Christopher, também não dá para fazer, claro, a vaga na Série D era o grande objetivo, mas deu para fazer uma bela base aí, né, pro Gauchão, vão vir contratações. O que tu acha que fica de legado aí desse segundo turno pro Gauchão? Tem Copa do Brasil também ano que vem. Eu até brinquei nas redes sociais que o D para o Novo Hamburgo era o D de decepção, né? Pela eliminação, da forma como aconteceu. O Novo Hamburgo teve tudo para conquistar naquele jogo contra o Pelotas. Nunca esteve tão perto, essa vaga. Nunca esteve tão próximo, estava na mão, era a oportunidade de fazer um calendário cheio, que é o objetivo da direção já há um bom tempo, e também uma necessidade para um clube que tem a estrutura que o Novo Hamburgo tem hoje. Disputar uma competição nacional é importante. Sobre o que ficou, evidentemente que ficaram várias heranças positivas, sem dúvida nenhuma que o grupo é bom, precisa de reforços, evidente que precisa talvez um centroavante mais efetivo, mais um jogador, quem sabe mais um volante, está se falando no Chicão, na possibilidade de um retorno, enfim, mas eu acredito que o Novo Hamburgo, o que precisa mais nesse momento importante, o que precisa ficar é exatamente o espírito competitivo que esse grupo mostrou no segundo semestre. Teve competição, teve competitividade, e faltou um detalhe lá, faltou um detalhe aqui, mas a herança é muito boa. Agora, com a competência que a gente sabe que o Luizinho Valentim tem de armar grupos, quem sabe ele não, com os recursos que a gente sabe que são escassos, mas com um olho clínico possa contratar meia dúzia de jogadores aí para fazer um bom gauchão. Com certeza, o Luizinho conhece muito, e o Chicão realmente parece estar acertado, né? Eu vi a entrevista dele, ele tinha meio que encaminhado com o Ijuí uma situação lá, e eu vi uma entrevista dele pedindo desculpas para a direção do Ijuí e tal, mas que a proposta do Novo Hamburgo era a mais longo prazo, a família da esposa dele é de Campo Bom, e tudo isso pesou na decisão dele. Chicão que fez aquele golaço, né, que eles fez em 2010. Inesquecível gol contra o Inter, né? Semifinal do primeiro turno gauchão, um golaço. Agora a vaga na D não está descartada ainda, ela pode vir pelo gauchão, né, André? Exatamente. O Novo Hamburgo precisa ser o campeão do interior para conseguir essa vaga.
sendo que, como Caxias, Juventude e Pelotas já tem a vaga na D, mesmo se esses forem os campeões do interior, o Novo Hamburgo, se fosse o primeiro abaixo, conseguiria. Então vai disputar com o próprio Brasil de Pelotas, vai disputar com o São José, enfim, várias equipes, o Lajeadense, enfim, equipes que estão nesse nível para tentar buscar essa vaga na Série D. É um objetivo e pode chegar ainda pelo gauchão. É isso aí. Bom, a gente fica por aqui hoje então com a Web TV de Esportes do Jornal NH.